participar. Sintonize agora, fique em boa companhia. Em sua casa ou no trabalho, estamos juntos todo dia. Vem fazer a diferença. Essa rádio te convida a deixar a restauração entrar em sua vida e no seu lar, levando a palavra. Esse é o nosso compromisso, pregando sempre a verdade, ganhando almas pra Cristo. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Vamos juntos caminhar. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Restauração está no ar. Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às 11h30 e um outro culto às 14 horas e 30 minutos. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da Sede Internacional às 15 horas. E à noite também temos, às 19h30, um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde, às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação, a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a escola bíblica dominical, a partir das 17 horas e 30 minutos. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família. Livraria Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008, é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos, além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número 312, no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br. Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp, código de área 51 982 641 450. Ramo da Videira, nosso objetivo é abençoar a sua vida. Você parece até sorrir em meio à multidão.
mas é no quarto escuro que a lágrima cai ao chão. Você precisa do socorro que vem do meu Senhor, e hoje Ele te chama com amor. Chame por Ele, se quer dele em tua vida a felicidade. Só Ele tem a paz de verdade que alegra o teu coração. Chame por Ele, coração entristecido, se quiser sorrir. Hoje a alegria em ti vai fluir. É só chamar o nome de Jesus. Chame por Ele, se quer dele em tua vida a felicidade. Só Ele tem a paz de verdade que alegra o teu coração. Chame por Ele, coração entristecido, se quiser sorrir. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Podemos nos assentar, meus amados. Eu gostaria que antes que eu começasse a pregar a palavra, você virasse para a pessoa que está do seu lado, e como estamos numa santa ceia, como vamos participar da comunhão do corpo de Cristo, gostaria que você dissesse para o irmão que está do seu lado a última frase do versículo 15, que você dissesse assim: fomos chamados em um só corpo, sejamos agradecidos. Por favor, diga para quem está ao seu lado: fomos chamados em um só corpo, sejamos agradecidos. Fomos chamados em um só corpo, sejamos agradecidos. Aleluia! Glória a Jesus. Meus amados irmãos, quando nós nascemos com o nosso corpo físico, com a nossa tendência, o nosso temperamento, com as nossas emoções, com tudo aquilo que nós herdamos do nosso pai e da nossa mãe. E cada um de nós, então, nasce com a sua individualidade. E a nossa individualidade vai se marcando e vai mostrando a sua diversidade em relação a todas as demais pessoas. E vamos nos criando e nos tornando únicos na terra. E tudo em nós é único.
Nós olhamos para esta multidão de pessoas e é incrível, cada um é diferente do outro. Alguém pode nascer como gêmeo ou gêmeos univitelinos, e quando nascem parece que são idênticos, mas conforme vão crescendo, vai se marcando a individualidade de cada um, vai se marcando a diversidade de cada um. E aqueles dois irmãos gêmeos univitelinos vão crescendo e cada vez alguma coisa vai ficando mais diferente um no outro. E assim nós vamos crescendo e vamos crescendo com a nossa individualidade e com a nossa diversidade em relação a todas as demais pessoas. E cada uma pessoa que vai crescendo, ela vai achando que a sua maneira de ser é a melhor, que a sua maneira de pensar é a melhor, que os outros têm que entender a sua individualidade, têm que entender a sua diversidade, e não somente entendê-la, mas a tendência é o ser humano achar que os outros têm que se curvar à sua maneira de entender, de ver as coisas. E assim nós vemos que uma criança procura já tentar impor a sua maneira de ser para os pais. E se os pais não forem firmes, acontecerá o que acontece em muitas casas, que uma criança de 6 anos manda nos pais. Manda na casa. Consegue fazer até intriga entre o pai e a mãe e começa a coordenar aquela casa. Por quê? Porque esta criança vai manifestando a sua individualidade, a sua diversidade em relação aos demais, e ela começa então a querer com que as pessoas façam a sua vontade. E a criança usa de todos os subterfúgios possíveis. A criança chora, grita, faz birra, se joga no chão, faz o que você sabe, o que uma criança faz. E vão crescendo e vai chegando na adolescência, e a adolescência por muitos é chamada de aborrecência, porque justamente na adolescência mais se concretiza esse desejo da pessoa ter a sua individualidade, e agora aquele adolescente vislumbra que está chegando na sua juventude, já se acha adulto, e mais então quer firmar a sua individualidade, mais então quer firmar o seu território, e assim as pessoas vão crescendo, tentando firmar esta sua diversidade, essa sua individualidade, e tentando fazer com que os outros se curvem à sua maneira de ser. Isto então vai gerando no ser humano uma série de consequências na sua natureza, que o tornam um guerreiro, que o tornam uma pessoa, às vezes violenta, mas sempre competitiva. Sempre alguém que vai querer competir, abrir caminho e fazer com que outros se curvem à sua própria vontade. Esta pessoa então vai formando um caráter, vai formando então uma natureza, que quando você vê, ela então tem estas qualidades, estas características, que a Bíblia aqui fala no versículo 8. A pessoa então, na sua natureza terrena, ela torna-se então irada, indignada, ela tem uma maldade natural. Esta maldade natural gera maledicência. Esta maledicência leva a ter linguagem obscena no falar. O desejo de superar os demais leva à mentira. E assim então se cria esta natureza terrena que a Bíblia chama de carne, de natureza carnal. A Bíblia Sagrada fala a respeito disto quando Tiago pergunta de onde provém as guerras. E ele mesmo responde: as guerras provêm dos prazeres, dos deleites, dos desejos que agitam, que militam, que guerreiam na natureza terrena de cada um. Então, meus irmãos, a natureza humana leva cada pessoa
a ser um pequeno rei. Cada um quer ser um reizinho. E isto então gera problemas também dentro do casamento, porque ali dentro de uma casa, de repente, estão dois reizinhos, um rei e uma rainha, e os dois querem mandar. E começa então uma queda de braço para ver quem manda mais. E lá no serviço, e lá na escola, onde for, o ser humano está então nesta queda de braço, e muitas vezes até mesmo dentro da igreja, aflora esse sentimento da natureza terrena do homem. Agora, no entanto, a Bíblia Sagrada nos fala que Deus nos chamou para sermos um só corpo. Por isso dizemos aqui, fomos chamados em um só corpo. Deus chamou-nos para formar um só corpo dentro da família, um só corpo dentro da igreja, um só corpo entre esposo e esposa, um só corpo entre filhos e pais. A Bíblia Sagrada fala, por exemplo, Jesus disse que no dia do arrebatamento da igreja estarão dois numa cama, e um será tomado e o outro será deixado. É interessante notar isto. Sempre que estiverem dois numa cama, um vai ser tomado e outro vai ser deixado. A única maneira de um casal subir é se os dois forem um só corpo, não somente fisicamente, mas espiritualmente, os dois participando de um só corpo, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Agora, meus irmãos, o que então a Bíblia Sagrada nos fala? A Bíblia diz, agora então, despojai-vos de tudo isto, despojai-vos da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, para que nós possamos ser um só corpo, para que nós possamos nos fundir em um só corpo, o corpo que é a igreja do Senhor, o corpo místico do Senhor Jesus. Nós temos que abrir mão então de nossas individualidades, temos que abrir mão muitas vezes de algumas diversidades e entender agora que nós temos que procurar uma comunhão no mundo espiritual, no campo espiritual, onde cada um então abre mão de si mesmo em favor da vontade única vinda da parte do Senhor Jesus Cristo. Por esta razão Jesus disse que aquele que quisesse fazer parte da sua igreja, Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Ninguém pode fazer parte da igreja do Senhor Jesus sem negar-se a si mesmo. Ninguém pode fazer parte da igreja de Jesus sem violentar esta individualidade que foi se criando e se fortificando e se fortalecendo no decorrer do tempo e que torna cada um, como já disse, um cactus, um ouriço, um porco-espinho, pronto a espetar quem está próximo de si. Quando nós queremos viver juntos, temos que renegar os espinhos do ouriço, temos que renegar os espinhos do cacto, para que possamos nos aproximar e possamos viver como um só corpo, o corpo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Há, portanto, a necessidade deste despojamento do homem natural, este despojamento da velha natureza, este despojamento das suas razões. A palavra de Deus nos mostra então que a partir deste momento, quando nós começamos a nos despojar de nós mesmos, mudam conceitos importantíssimos da nossa vida. E um dos conceitos de nossa vida que muda, a partir do momento que nós despojamos-nos do velho homem e aceitamos então abrir mão da nossa individualidade em favor do coletivo, em favor da vontade de Deus, abrimos mão de nossa vontade em favor da palavra de Deus, abrimos mão de nossos conceitos em favor dos mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Então, um dos conceitos que muda é o conceito de justiça. O conceito de justiça muda. O que as pessoas pensam que é a justiça? O conceito mais comum de justiça é dizer que justiça é dar a cada um o que lhe pertence.
E alguns então vão um pouco mais adiante e diz: justiça é dar a cada um que lhe pertence segundo o bem comum. E aí surge a questão: bem, o que é que me pertence? E as pessoas então, cada um vai tentar dizer que alguma coisa lhe pertence, e esta coisa que ele acha que lhe pertence, o outro também diz: não, isso também me pertence. Então, para resolver este problema, para resolver este conflito, quem sabe quantos conflitos havia nas sociedades anteriores, em que as pessoas então brigavam e discutiam e diziam: eu acho que isso me pertence, e o outro dizia: não, eu acho que isso pertence a mim. Então a lei do mais forte prevalecia. Aquele que era mais forte então convencia pela força, pelo uso da força, convencia o outro de que aquilo pertencia a ele, não ao outro. Então surgiu a tal de lei. A lei surge então justamente nas sociedades para dizer previamente, de uma maneira prévia, de uma maneira abstrata, dizer o que é que pertence a cada um. Então vem lá a lei e diz: olha, se uma árvore nasce neste terreno e os galhos dela se projetam para o terreno do vizinho, de quem vão ser os frutos? Deste terreno onde está a raiz da árvore, ou do dono do terreno, ou sobre cujo terreno estão os galhos, onde estão as frutas? Então a lei vai dizer antecipadamente de quem é aquele fruto. Então para isso serve a lei. E as pessoas então agora procuram então interpretar esta lei de acordo com seus interesses. Então agora surge a questão, por exemplo, e o fruto que está justamente em cima do muro, que não está nem do lado de lá, nem do lado de cá, de quem vai ser. E aí surgem as interpretações, e aí surgem os advogados, e aí tem que surgir o juiz, e aí tem que surgir os tribunais, e é todo este aparato de justiça que está aí. Então na justiça as pessoas procuram buscar a sua própria razão. As pessoas buscam o juiz da terra, para que o juiz diga quem dos dois tem razão. As pessoas vão ao juiz por quê? Vão ao juiz porque a sua natureza terrena é irada. A sua natureza terrena, ela tem esta característica de peleja, de facciosidade, de busca do seu próprio interesse. Então as pessoas vão à justiça para buscar o seu interesse, para dizer: esta razão é minha, o outro não, a razão é minha. Então eles vão ao juiz, e o juiz então vai chegar no final daquele processo e vai dizer: olha, a razão é do B e não do A. Então o A vai sair triste e o B vai sair contente. Eu me lembro que eu tinha um professor na universidade, na faculdade de Direito, que ele dizia, ele era juiz também, ele dizia: eu sei que eu dei uma sentença boa quando as duas partes saem bravas comigo. Aí eu dei a sentença boa, porque quando um sai muito contente, eu já fico desconfiado que não fui tão justo assim. Então, meus irmãos, as pessoas vão à justiça para buscar a sua razão. E quando alguém chega na justiça, então, sempre um vai sair contente e outro vai sair triste. Normalmente é isso que acontece. Um sai acabrunhado e outro sai sorridente. Um vai fazer festa e o outro entra em depressão, porque um perdeu e outro também ganhou. Mas agora a Bíblia Sagrada nos diz que quando nós, aqui na casa do Senhor Jesus Cristo, quando nós, pertencendo à igreja do Senhor Jesus, somos um só corpo nele, aleluia, somos um só corpo nele, o nosso conceito de justiça muda. O que diz a Bíblia Sagrada no versículo 15: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, aleluia. Veja uma coisa, quando as pessoas vão ao juiz da terra, elas vão buscando ver quem tem a razão, mas a Bíblia Sagrada diz que entre dois crentes, entre dois irmãos em Cristo, que fazem parte de um só corpo, o juiz deles não se chama pastor Humberto, o juiz deles não se chama
chama doutor fulano de tal. O tribunal deles não é o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nem o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Mas quem é o nosso juiz? A Bíblia diz que a paz de Cristo deve ser o nosso juiz. Oh, aleluia! Se eu e o pastor Plauto temos alguma diferença, se eu e o pastor Plauto temos alguma divergência de pensamento, nós não devemos nos enfrentar tentando achar quem tem a razão, não. Se nós nos despimos do velho homem, se nós abrimos mão daquele velho homem feroz, brabo, que quer pelejar, que quer guerrear, nós vamos nos encontrar, mas nós não vamos discutir para ver quem tem a razão. Nós vamos discutir diante de Deus. Quem sabe vamos chamar outro irmão, pastor Osvaldo, que vai ser um mediador, um Tércios entre nós, e nós vamos dizer: pastor Plauto, eu tenho a minha razão, o senhor tem a sua razão, mas agora o senhor abre mão da sua, eu abro mão da minha. A razão do crente é não ter razão, e nós vamos tentar descobrir onde está o ponto de paz. Quando nós chegarmos num ponto de paz, a paz é o nosso juiz, a paz é o nosso equilíbrio. Lá no mundo, o juiz diz: você tem razão e você não tem razão. Mas na igreja, o juiz é quando o Espírito Santo diz: agora está todo mundo em paz. Você abriu mão um pouco, eu abri mão um pouco, e chegamos na paz. Estamos abraçados, estamos alegres, estamos contentes, porque a paz de Cristo julgou a nossa causa. Oh, glória a Deus! Quantos estão compreendendo isso? Aleluia! A paz é o árbitro. A paz é o árbitro. Oh, glória a Deus! A coisa vai ficar boa quando as duas partes ficarem em paz. Está o esposo e a esposa um bicudo com o outro. Aí a mulher disse assim: não, mas eu acho que eu tenho razão. E o homem disse assim: não, é eu que tenho razão. E a mulher disse assim: não, é eu que tenho razão, porque veja bem, você não está me dando tanta atenção quando dava, quando a gente era namorado. E o homem dizia assim: mas mulher, quando a gente era namorado, eu era desempregado, eu era um pé rapado, era o pai que me sustentava, eu passava o dia inteiro fazendo poesia para ti. Agora é diferente, agora tem emprego, tem isso, tem aquele outro. Ela diz: mas está muito ausente. E ele diz: não, tu que é incompreensível. E ficam os dois na sua razão, e os dois na sua razão, e vão ficar na sua razão discutindo até se divorciarem. Mas se eles lerem a Bíblia Sagrada e entenderem: eu tenho que renegar a minha paixão mundana, aleluia, a mulher vai entender: eu tenho que renegar os meus ciúmes, eu tenho que renegar os meus sentimentos de possessão sobre o meu marido. E o marido vai entender também: eu, quando casei-me com ela, eu também renunciei parte da minha liberdade, eu tenho também que atender a minha casa, eu tenho que atender ao meu lar. E os dois vão para a presença do Senhor Jesus e vão dizer: Senhor, não interessa quem tem razão, nós temos é que viver em paz, nós temos é que viver em paz. Nos dá paz, Senhor, nos dá paz, aleluia. E eles param de discutir um com o outro, e eles chamam Jesus, que é o mediador entre Deus e os homens, e também é o mediador entre homens e homens, e chamam Jesus. E em vez de ficar discutindo um para o outro, os dois começam a falar com Jesus, como acontece numa justiça humana, como acontece na justiça humana. Entra alguém lá com uma ação e diz assim: excelentíssimo senhor juiz da vara do trabalho de Porto Alegre, eu, fulano de tal, fui empregado do ciclano e ele não me pagou o salário. Ele fala com o juiz, e vem o outro, e vem o empregador, e não fala com ele, fala com o juiz também. E aí ele vai conversar com o juiz e vai contestar a ação, até que o juiz vai dar a sentença final. A mesma coisa deve acontecer quando nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Em vez de ficar discutindo com a tua mulher, em vez de ficar batendo boca com o teu marido, conversa com o juiz, conversa com Jesus, conversa com o mediador, aleluia. Não buscando a sua razão, mas dizendo: Jesus, eu quero paz na minha casa, Jesus, eu quero
quero paz na minha casa. Jesus, dá paz na minha casa. Senhor, me liberta do problema que está em mim. Liberta a minha esposa do problema que está nela. Ao invés de falar de Jesus para tua mulher, fala com Jesus sobre a tua mulher. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E isto você vai encontrar paz. Jesus como mediador. Ele é a nossa paz, diz a Bíblia. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o mediador entre você e teu irmão. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Se nós queremos ser um só corpo, temos que renunciar às nossas razões. Temos que renunciar à nossa maneira de ser. Temos que renunciar à velha natureza. E temos que aceitar a vida de nosso Senhor Jesus Cristo em nós. Em Colossenses capítulo 3, versículo 17, a Bíblia diz: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. O que significa isto? E aqui não está falando, meus irmãos, de usar a fórmula. Usar fórmula é uma coisa, fazer alguma coisa em nome de Jesus é outra. O que é fazer alguma coisa em nome de Jesus? Você faz uma coisa em nome de alguém quando você faz exatamente aquilo que a pessoa quer que você faça. Por exemplo, se eu passo uma procuração para um advogado e ali está o outorgante Humberto Schmidt Vieira, brasileiro, casado, residente domiciliado em Porto Alegre, na rua Dr. Pereira Neto 2077, e aí vai, outorgado agora, Dr. Fulano de Tal, que mora na rua da Paineira, número 57, o AB 23.579, e aí vai dando lá os dados dele e diz: poderes, pelo presente instrumento de procuração, concedo ao doutor acima referido, ao outorgado, use o poder de propor uma ação contra a Caixa Econômica Federal para haver diferenças de rendimento da caderneta de poupança. Então agora aquele advogado pega aquela procuração que eu lhe dei e ao invés de entrar contra a Caixa Federal, ele entra contra o Banco do Brasil. Eu pergunto, ele está agindo em meu nome? Não. Ele pode usar a fórmula, ele pode dizer: eu estou agindo em nome de Humberto Schmidt Vieira, mas ele não está agindo em meu nome. Por quê? Porque eu dei poder para ele entrar contra a Caixa Econômica Federal e não contra o Banco do Brasil. Assim, vamos dar um outro exemplo aqui, que fica bem claro isto. Quando Jesus ensinou seus discípulos a respeito do batismo em águas, Jesus disse: ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja, Jesus mandou que batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a fórmula que Jesus ensinou na hora do batismo, domingo à noite, quando batizamos 44 novos irmãos aqui neste tanque batismal, e nós dizíamos, o irmão dizia: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que aquele irmão está batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque Jesus mandou ele batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia está dizendo que tudo que nós fizermos, seja em palavra, seja em obra, temos que fazer em nome de Jesus. Ou seja, eu tenho que fazer exatamente como Jesus mandou. Se Jesus mandou usar a fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu batizar, eu te batizo em nome do Pai e do Filho, eu não vou estar batizando em nome de Jesus, porque eu estou batizando fora daquilo que Jesus mandou. Se eu disser, eu te batizo em nome do Espírito Santo e do Filho, também eu vou estar agindo errado. Por quê? Porque Jesus não mandou batizar desse jeito. Para que eu batize em nome de Jesus, eu tenho que usar exatamente a mesma fórmula, as mesmas palavras que Jesus ordenou que nós usássemos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Agora a Bíblia está dizendo aqui, meus irmãos, que quando nós nos despimos do velho homem, nós temos que fazer tudo em nome do Senhor Jesus, quer em palavra, quer em ação, tem que ser feito em nome de Jesus, como Jesus quer, como Jesus ordenou, como Jesus manda na sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Para que nós possamos fazer as coisas em nome de Jesus,
Nós temos então mais uma vez que abrir mão da nossa individualidade, temos que abrir mão dos nossos pensamentos, temos que abrir mão dos nossos conceitos para fazer em nome dele, para fazer como ele quer, para fazer como ele manda, para fazer como ele ensina. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Estamos hoje aqui num culto de Santa Ceia, o culto do corpo de Jesus, onde todos participam do mesmo pão, porque são um só corpo. Então, meus irmãos, para que esta igreja seja uma, para que esta igreja seja um só corpo, nós temos que abrir mão do nosso eu, da nossa vontade, e ao nós agirmos, nós temos que pensar como Jesus agiria nos meus passos, como Jesus agiria nesta situação, como a Bíblia diz que Jesus agiria neste ponto, neste aspecto, numa situação como a que eu estou enfrentando. O que é que Jesus ensina? Como é que Jesus manda? Agora, meus irmãos, vejam, porque há tantas igrejas, porque há tantas denominações, porque há tantas pessoas, cada um com uma ideia diferente. Por quê? Porque as pessoas não querem fazer exatamente como Jesus manda que seja feito. Se Jesus manda que seja feito de um jeito, faz daquele jeito. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo de Deus. A Bíblia dizer que tudo que nós fizermos devemos fazer em nome de Jesus, estamos dizendo que temos que fazer em nome da palavra, em nome do verbo, aquilo que o verbo de Deus diz, aquilo que a palavra de Deus diz. Temos que andar como a palavra ensina. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos ensina, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 9. Vamos ler o que diz a Bíblia Sagrada. 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 9. Diz assim a Bíblia: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, ou com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A palavra de Deus está aqui falando a respeito da simplicidade cristã, como nós devemos agir em nome da palavra, em nome de Jesus Cristo. Devemos agir com simplicidade cristã, devemos agir de uma maneira que não queiramos atrair atenção sobre nós mesmos. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é por isso que nós ensinamos aqui na igreja a respeito da simplicidade. É por isso que no Ministério Restauração nós combatemos a vaidade. Por quê? Porque a vaidade é da carne, a vaidade é um sentimento da natureza terrena, porque as pessoas são vaidosas. Um dia desses eu perguntei para algumas irmãs que estavam reunidas, e eu perguntei para elas: escute uma coisa, por que uma mulher casada, ela procura se empiriquitar toda? Por que uma mulher casada procura usar roupas indecentes, se cobrir de joias e pintar? Por que a mulher faz isto? Eu perguntei, é para chamar a atenção de outros homens, sendo que ela é casada? E aquelas mulheres que estavam ali disseram: não, pastor Humberto, as mulheres fazem isso, não é verdade? É para se mostrar para as outras mulheres, para se mostrarem poderosas, para mostrar que é mais bonita, para mostrar que tem mais que a outra, para mostrar que a joia dela é mais bonita que a joia de outro. E realmente, meus irmãos, faz sentido, porque eu nunca vi um homem dizer assim: eu me apaixonei pela fulana por causa do brinco dela, eu me apaixonei pela fulana por causa da pulseirinha dela. Não, meus irmãos, o homem não olha isso mesmo. Qual é o homem que olha? O único homem que olha brinco é joalheiro. Agora, homem que é homem não olha outras coisas, não olha brinco. Agora, meus irmãos, por que as mulheres fazem assim? Por causa da vaidade, por causa da natureza terrena, por causa da natureza humana. É a natureza humana que quer levar a pessoa a se sobressair em relação às demais. Mas quando o homem, não somente a mulher, mas quando o homem, ele rejeita a velha natureza e ele resolve fazer parte do corpo de nosso Senhor Jesus, ele vai andar conforme a palavra, ele vai andar conforme a Bíblia, ele vai andar em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Eu pergunto uma coisa
coisa para você. Quando uma mulher passa batom nos lábios, ela pode dizer, eu estou passando batom em nome de Jesus? Evidentemente que não. Quando uma mulher põe um brinco, ela pode dizer, eu estou colocando um brinco porque Jesus mandou eu colocar? Evidentemente que não. Quando um homem, vamos agora partir para o lado dos homens também, a Bíblia Sagrada diz em Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando Salomão escreve no Provérbios, ele diz, nem olhe para o vinho quando se mostra vermelho. Agora eu pergunto, um homem pode pegar um copo de vinho, um copo de cachaça e dizer, eu estou bebendo em nome de Jesus? Evidentemente que não, porque Jesus nunca mandou você beber cachaça, Jesus nunca mandou você beber cerveja ou qualquer outro tipo de bebida alcoólica. Então quando a Bíblia está dizendo, tudo que façais, fazei em nome do Senhor Jesus, a Bíblia está dizendo que você tem que abrir mão da tua vontade, abrir mão dos teus instintos, abrir mão do teu desejo e fazer aquilo que Jesus manda você fazer. Isso é fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Você pode ser membro de uma denominação evangélica, mas não ser membro da igreja de Jesus. Você pode ser católico e não ser membro da igreja de Jesus. Você pode ser espírita e não ser membro da igreja de Jesus. Você pode ser evangélico e não ser membro da igreja de Jesus. Somente é membro da igreja de Jesus quem anda em nome de Jesus, quem faz as coisas em nome de Jesus, quem obedece, aleluia, faça tudo em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz em Gálatas capítulo 2, versículo 19, diz assim a Bíblia Sagrada, oh aleluia, estou crucificado com Cristo. E o verso 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia! Agora então eu deixei de viver na minha carne, e agora a vida que eu vivo na carne, eu vivo em Cristo Jesus. Eu vivo na vontade do Senhor, eu vivo segundo o querer do Senhor, eu vivo segundo a palavra dele. Bendito seja o nome do Senhor. E agora, meus irmãos, quando nós começamos a cada um viver segundo a vontade de Deus, viver segundo Jesus, andar em nome de Jesus, o que acontece então quando nós começamos a andar em nome de Jesus, a fazer o que Jesus quer que nós façamos? Então diz a Bíblia Sagrada que agora, verso 11, Colossenses capítulo 3, verso 11, a última parte, diz assim, agora então Cristo é tudo em todos. E olha só, meus irmãos, o que acontece quando Cristo é tudo em todos. Diz o versículo 11, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo quando nós nos despojamos do velho homem, quando nós abrimos mão da nossa individualidade em favor da unidade, quando abrimos mão de nossa vontade em favor da vontade de Deus, quando deixamos de querer brigar pela nossa razão e começamos a buscar a paz, oh aleluia, e quando nós buscamos a paz, meus irmãos, tudo é maravilha. Por esta razão Paulo escreve, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha a diferença entre a justiça de Deus e a justiça dos homens. Na justiça dos homens um sai triste e outro sai contente, mas na justiça de Deus, onde se busca paz, os dois saem alegres no Espírito Santo. Aleluia! O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Oh, aleluia! Quando então nós vivemos em Cristo, quando temos Cristo como nosso mediador entre nós e Deus,
nós e entre nós e o nosso irmão. O que acontece? Então diz a Bíblia Sagrada, agora caem por terra as barreiras, caem por terra a barreira da diversidade, cai por terra a barreira da individualidade. E agora então Paulo escreve, não pode haver grego nem judeu. Isto era um absurdo tremendo, meus irmãos. Não pode haver grego nem judeu. Entre os gregos e os judeus havia uma barreira tremenda. Por quê? Porque os gregos eram muito cônscios da sua superioridade cultural. Um grego se achava superior culturalmente a todos os demais homens, a ponto de, na língua grega, existir a palavra bárbaros. O que significava a palavra bárbaros, que veio para ser o bárbaro no português? Bárbaro significa aquele que fala língua ininteligível, aquele que não fala língua de pessoa. E meus irmãos, os gregos achavam que língua de gente era o grego, a língua dos outros era a língua de bicho, era a língua de passarinho. Agora, meus irmãos, veja, os gregos em toda a sua cultura, os gregos em toda a sua filosofia, desprezavam os demais. E agora os judeus, por sua vez, os judeus também achavam e chamavam todos os demais povos de cães, de incircuncisos e de rejeitados de Deus. Então, de um lado estavam os gregos chamando os judeus de falantes como pássaros, e do outro lado os judeus chamando os gregos de cães, de cachorros. Mas agora diz a Bíblia Sagrada que quando um judeu e um grego se converte, cai a barreira da cultura, cai a barreira da religiosidade, e agora os dois são um em Cristo. Agora a paz reina entre eles. Agora o judeu abre mão da sua superioridade religiosa, o grego abre mão da sua razão de superioridade cultural, e agora os dois se abraçam, e agora já não são mais grego e judeu, mas são um em Cristo, aleluia. Um não chama mais outro de cão, e o outro não chama o outro de passarinho, mas os dois chamam um ao outro de filho de Deus, servo do Deus Altíssimo, que estão andando juntos para o céu. Aleluia, glória a Deus. Um judeu não podia comer com um grego. Um judeu tinha um tipo de comida, o grego tinha outro. O grego tinha um calendário, o judeu tinha outro calendário. O grego tinha um relógio, o judeu tinha outro relógio. Não se acertavam nem em perguntar as horas. Perguntava que horas são agora, eles iam dizer a hora errada um para o outro. Perguntavam que dia hoje, o grego dizia hoje é quinta, e o judeu dizia quinta nada, hoje já é sexta, porque o sol já se pôs. E assim, meus irmãos, não tinha jeito de se acertar. Um judeu e grego não se acertava de jeito nenhum. Mas agora com Jesus tudo fica diferente. Com Jesus tudo fica diferente. Com Jesus cai a barreira. Com Jesus cada um não busca a sua própria razão, mas agora um diz: o tempo é de Deus, aleluia. Não me interessa qual é o teu calendário, não me interessa qual é a tua cultura, só me interessa uma coisa: o mesmo Cristo que está na minha vida está na tua vida. A mesma palavra que você obedece, eu obedeço também, aleluia. Agora, meus irmãos, eu gostaria de falar com mais detalhes sobre isso, mas a hora não permite. Somente falar um pouquinho sobre o cita. Diz a Bíblia: não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro ou cita. Aí, meus irmãos, quando Paulo escreve para os irmãos lá de Colossos que eles não poderiam ter qualquer diferença a respeito dos citas, aí, meus irmãos, escandalizou os carnais da igreja de Colossos. Por quê? Colossos ficava na península grega ou helênica, e ao norte da Grécia havia um povo chamado cita. O povo cita ia até as estepes da Ucrânia, em direção ao leste, descia para o sul, lá onde está hoje o Irã, onde está hoje o Afeganistão. Eles eram guerreiros, eram nômades, e o negócio deles era fazer saque. Eles não plantavam, eles não cultivavam, eles viviam de saques. Esta gente, irmãos, era o
povo que eu já li na história, o povo mais endemoniado que eu já vi. Agora eu vou contar para vocês algumas características deste povo cita, e vocês vão se arrepiar, meus irmãos. Olha, este povo cita por ser guerreiro, por viver de saque, por viver roubando dos outros povos, destruindo aldeia, destruindo tribos. O que eles faziam? Eles então tinham que ser guerreiros desde a infância. As mulheres também eram guerreiras. Então, quando nascia uma menina, sabe o que os pais faziam? Os pais faziam uma cirurgia naquela menina. Os pais tiravam o seio direito da menina, de maneira que quando a menina chegasse na adolescência, então o seio dela não crescia, porque a glândula havia sido extirpada na sua infância. Por que os pais faziam isso naquela menina? Para que ela pudesse manejar melhor a espada quando crescesse. Aqueles homens eram guerreiros tão tremendos, eles conseguiam atirar com arco e flecha andando a cavalo. E agora, meus irmãos, quando aquela moça chegava na sua juventude e ela ia casar, sabe o que ela tinha que fazer? Para casar, ela não precisava terminar a faculdade, não. Para casar, eles não tinham nem escrita. Aquele povo cita era um povo tão não sei o que nem escrever eles escreviam, não tinha escrita aquele povo. Aquela mulher então não precisava estudar, não perguntava se ela sabia fazer comida, não. Sabe qual era o sinal que a moça estava pronta para casar? É quando ela tivesse matado pelo menos 3 homens numa batalha. Quando a moça tivesse matado 3 rapazes numa batalha só, não podia ser em 2, tinha que ser numa, aí estava pronta para casar. Oh, glória a Deus! Imagine que bênção de moça. Aí, meus irmãos, veja, quando eles iam para os combates, para as guerras, para amedrontar o povo, sabe o que eles faziam? Eles tatuavam todo o corpo. Meus irmãos, eu acho tão interessante, né? O diabo, ele não inventa nada, ele só vai renovando as coisas dele, só vai repetindo, né? Eu vejo esse pessoal todo tatuado hoje, achando que é muito moderninho. Que moderninho nada, é só o demônio repetindo o que fazia 2000 anos atrás, levando as pessoas a desfigurar o seu próprio corpo. Então o que acontece, meus irmãos? Lá então, aquelas pessoas se tatuavam dos pés à cabeça, desenhando demônios. Agora imagine que moça bonita aquela, né, irmãos? Que moça maravilhosa. Ah, meu Deus, se eu fosse solteiro, eu ia casar com uma cita. Imagine só, coberta de tatuagem, da cabeça aos pés, com o seio direito extirpado, com uma faca de pedra, quando era pequena ainda. Agora, meus irmãos, uma mulher que era um pouquinho braba, né? Para casar comigo, ela tinha que matar 3 homens primeiro. Agora, meus irmãos, veja ainda, quando matava esses homens, tinha que cortar a cabeça, tirava o escalpo, tirava o couro cabeludo, ocava o crânio, tirava os miolos para fora e tinha que beber o sangue do morto no crânio. Oh, glória a Deus! Imagine você sendo uma cita, minha queridinha. Aleluia! Agora, meus irmãos, veja só, que situação. Mas não parava por aí, meus irmãos. Não parava por aí. Para eles pegar coragem, os citas então foi o primeiro e único povo conhecido na história em que todo mundo se drogava coletivamente. Todos os citas eram maconheiros. Não tinham nenhum cita que não fosse maconheiro. Como é que eles faziam para fumar maconha? Eles se trancavam numa tenda pequenininha, ateavam um fogo, colocavam um caldeirão cheio de semente de maconha e de gemas de pasta de maconha, e ali ficava até aquecer aquele negócio, até encher toda aquela tenda da fumaça. Meus irmãos, imagine só. Hoje o camarada acha que é grande coisa porque fuma um baseadinho. Naquele tempo os camaradas passavam o dia inteiro fumando baseado. E era baseado pelo nariz, pelo olho. Meu Deus do céu, irmãos, que complicação era um cita. Meu Deus do céu. Eu estava pensando que era um povo que pediu para ser endemoniado e entrou umas quantas vezes na fila. Agora, meus irmãos, olha a situação. Imagine como que aquelas pessoas olhavam um cita. Quando falavam, o cita
citas vêm aí. Era um pavor. Todo mundo tinha pavor de cita. Todo mundo tinha pavor dessa gente. Pois agora o apóstolo Paulo escreve: quando um cita recebe Jesus, aleluia, glórias ao nome do Senhor, cai a barreira, cai a diversidade, bendito seja o nome do Senhor. Agora vocês imaginam, irmãos, um judeu se encontrando com cita dentro da casa do Senhor. O judeu não podia se tatuar. Até hoje os judeus não se tatuam. E lá estava a irmãzinha cita toda tatuada. Judeu não pode comer porco, não pode comer peixe de couro. Judeu não pode comer alguns tipos de inseto. Tem um montão de coisa que judeu não pode comer. Mas ali está a mocinha abençoada que bebia sangue de gente. Oh, glória a Deus. Judeu não podia se mutilar. Mas ali está a mocinha abençoada que tinha cortado o seio direito. E agora estão os dois na igreja. E os dois estão orando. Estão no culto da juventude. E cai o fogo de Deus. E cai a glória de Deus. Aleluia. E daqui a pouco Deus diz pro rapazinho: ei, tu tá pedindo uma esposa? Pois eu te dou a cita. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E ele diz: aleluia, glória a Deus. Eu caso com a cita. Porque agora não sou mais judeu. E nem ela é cita. Nós somos cidadãos celestiais. Somos servos do Deus vivo. Somos criaturas criadas segundo Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, rabaganda mandarabaxaia, vai dando glória aí, vai dando glória, vai dando glória. Jesus tem uma cita preparada para ti. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Deus faz como Ele quer. Deus pega os opostos e une. Deus pega as barreiras e derruba. Deus pega as razões e derruba por terra. E Deus faz tudo isto quando nós abrimos mão do nosso jeitão de ser. E dizemos para o Senhor: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Oh, glória! Oh, glória, oh, glória, oh, glória, oh, glória. Há uma unção de Deus aqui. Há uma presença do Espírito Santo de Deus sobre este lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga assim: sejamos um só corpo em Cristo. 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 Abraça o irmão e diga para ele: sejamos um só corpo. Te despoja da ira, da indignação. Te despoja das tuas razões. Chega de estar querendo impor a tua razão. Busque a paz. O que Deus quer é paz. O que Deus quer é paz. O que nós temos que buscar é paz. O que nós temos que buscar é paz. Seja a paz de Cristo o árbitro. Seja a paz de Cristo o juiz. É a paz de Cristo que vai julgar. É a paz de Jesus que vai dizer o ponto certo.